49, abre comigo lá, verso 7. Salmo 49, verso 7, diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e o seu recurso se esgotariam. Ninguém pode salvar o outro, em salvar no sentido de salvar para a vida eterna. Ninguém pode. A salvação é individual e é conquistada a cada dia. Os presbiterianos tradicionais acreditam e pregam que uma vez salvos, salvos para sempre. Os metodistas, os wesleyanos, os mais tradicionais acreditam que uma vez que aceitou Jesus, salvos, salvos para sempre. É uma linha de compreensão, não estou aqui para debater isso, não é o caso. Mas nós, pentecostais, porque somos presbiterianos mais renovados, pentecostais, acreditamos quando a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós entendemos que eu tenho que perseverar até o fim para ser salvo. Pastor, então aonde eu encontro esta base que uma vez salvos, salvos para sempre? Eu encontro se eu pensar que algumas pessoas vão passar pela vara de Deus ou pelo açoite do Senhor para ser salvos. Mas se eu pensar desta maneira, muitas pessoas que morreram sem esta compreensão, ou morreram para ser salvo, fica sem base bíblica. O que a Bíblia dá base para nós é que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então você e eu, além de se identificar como cristão e ter responsabilidade como tal, precisamos entender que temos que lutar pela nossa salvação a cada dia. E que todos os projetos que nós fazemos aqui na terra precisam estar alinhados com a vontade de Deus. Porque sendo assim nós encontraremos a solução dos nossos problemas e o porvir, a vida eterna. Nós temos que entender que não há projeto que é contra a palavra de Deus. Se o projeto que eu tenho é contra a palavra de Deus, ele não é de Deus. E eu fazendo isso, eu vou incorrer no erro de perder, dependendo da situação, até mesmo a minha salvação. Quantas pessoas que lutam contra Deus sendo cristãos? Pastor, será? Com certeza, irmão. Quer um exemplo? A Bíblia diz que nós não temos que nos colocar debaixo de um jugo desigual. Que nós não temos que fazer sociedade com o ímpio. A Bíblia diz que nós temos que sair do meio deles. Buscar a Deus. Porque Deus será para nós Pai, e nós seremos para Ele filhos e filhas, diz o Senhor. Mas continua dizendo, sai do meio deles. E a gente, pessoas que se alinham, que se associam com o ímpio, vão sofrer, porque estão indo contra a vontade de Deus. Pastor, eu vou fazer negócio com o rapaz lá, ele tem dinheiro, vai poder me ajudar, o dinheiro dele com o meu conhecimento, nós dois juntos, nós vamos. Tem problema, ele carrega um patuá no pescoço, ele carrega uma guia de sei lá do que no pescoço, não vou falar o nome aqui em cima do altar, mas isso é o de menos, né, pastor? O que importa é que ele tem dinheiro. Não entra nisso que você vai quebrar, não entra. Porque a Bíblia diz que a associação tem os ídolos com Deus, ou Deus com os ídolos, ou o templo de Deus com o templo dos ídolos, ou as coisas santas com as coisas profanas. Não tem. Então a salvação, ela é individual. E aquele que é identificado como cristão e tem responsabilidade, é salvo em Cristo Jesus, ele precisa entender que não há associação, que não há aliança com as trevas. Eu já estou terminando. A fé tem uma possibilidade de estruturar a pessoa
emocionalmente e psicologicamente. Você sabia disso? Porque a fé estrutura o sujeito. A fé faz com que o sujeito, ele estaca a sua vida dentro de um propósito. As pessoas normalmente sofrem emocionalmente e até psicologicamente porque não têm raízes. Todas as pessoas que têm sofrimento emocional ou de ordem psicológica não têm raízes, não estão firmadas. Hoje, eu estive ontem vendo, não consegui pegar, eu queria imprimir, mas não consegui imprimir, estou sem impressora na minha casa. Mas eu estava vendo uma pesquisa da Sociedade Brasileira do Direito da Família, e tem uma estatística de que 70% dos jovens que estão envolvidos com droga, álcool, prostituição e tentativa de homicídio são filhos de pais separados ou em circunstâncias parecidas. 70% é um percentual muito grande. Sabe por quê, irmão? Porque as famílias estão soltas. Elas não estão firmadas na fé. Cada um faz aquilo que lhe dá na veneta. A vida emocional das pessoas está desequilibrada, porque eles não estão firmados, não há princípio, não há base. Então a vida emocional fica desestruturada. A vida psicológica das pessoas fica à deriva. Por quê? Porque não há afirmação, não há base. Elas fazem aquilo que dá na cabeça. E quando não dá certo, por que será que não deu certo? Então é importante que a gente comece a entender que a identidade é importante, que a responsabilidade é importante e que a salvação é importante. Irmãos, você sabia que hoje nós temos nos nossos presídios 500.000 pessoas? 500.000 de pessoas presas. 500.000. É muita gente presa. Isso acontece, sabe por quê? Porque as famílias estão sem identidade, sem responsabilidade, sem direção de salvação, sem firmamento da fé. E o pior é que quando você chega lá no presídio e você pergunta como que é seu nome, Moisés, e o seu nome, Melquisedeque, e o seu nome, Matusalém, tem que ser filho de crente para ter um nome desse. Sim ou não? Como é que é seu nome? João de Pátimo. Saulo de Tarso. Tem que ser filho de crente. Mas por que os filhos de crente fazem parte deste contingente que está no presídio? Porque falta para as pessoas identificação. João capítulo 8, 36, diz assim: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O Senhor precisa libertar essas pessoas. Mateus 7, 7 diz o seguinte: pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis. Porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, e aquele que busca, encontra. É importante, é muito importante. E em quarto ponto, para a gente finalizar, a gente precisa de determinação. Ou seja, determinar o que é prioridade. Quem tem um projeto para 2015 aí, acorda aí. Amém? Você priorizou? Você deu prioridade? Amém, irmãos? Porque tem que ter prioridade. Deus tem que ter prioridade, primazia no coração desse crente que tem identidade, deste crente que tem responsabilidade, desse crente que entende o plano de Deus para a sua salvação. Então, precisa ter nesse crente prioridade de Deus, ou ser uma prioridade de Deus. Uma determinação de prioridade. Eu tenho que determinar isso. O Senhor será a minha prioridade. O Senhor será a minha vida. O Senhor será o meu entrar. O Senhor será o meu sair. Se assim o for, verdadeiramente, a mão poderosa do Senhor estará conosco. Se nós não priorizarmos o Senhor,
nós vamos perder tempo mais uma vez. Abra comigo o último versículo que a gente vai ler, está em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 8, que diz assim: aleluia. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Parece que o apóstolo São Paulo era parecidinho com Moisés, não é isso, irmão? Moisés largou o Egito. Moisés largou o Egito e Paulo largou tudo que tinha. Veja como ele é parecido. Ele disse: olha, tudo eu tenho por perda, porque tudo que eu perdi eu considero como esterco diante da glória que há em Cristo. Amém, irmão? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?